As ferramentas são pequenas, mas os milagres são grandes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento de devocional. E eu quero pensar com você em Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo capítulo 14, já vou falar do versículo, vai falar do momento em que o povo sai do Egito, que eles viveram ali. Algumas gerações passaram ali pelo Egito, viveram 430 anos no Egito como escravos. E depois desse tempo, Moisés ele é chamado, até que cumpre todo esse tempo, Moisés é chamado e acontece, como nós vemos no texto, as 10 pragas, e aí Faraó endurecido muitas vezes e acaba deixando o povo ir. E quando o povo sai do Egito, eles se encontram agora já afastado do Egito e agora diante do Mar Vermelho. Ao lado havia montanhas, diante deles havia o Mar Vermelho, e aí o povo de Faraó, na ordem de Faraó, foi atrás daquele povo. O exército de Faraó, a mandado do Faraó, foi atrás daquele povo. E quando eles estavam se aproximando, o povo fica desesperado, diz o texto, e aí eles clamam ao Senhor. A Bíblia não mostra eles clamando ao Senhor, mas a gente entende que Moisés clamou a Deus, porque no versículo 15, Deus vai dizer: Moisés, por que você está clamando a mim? A gente não vê Moisés clamando no texto, mas Deus ele interroga Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. É o versículo 15. E aí imagina, marchar o mar ali diante deles. Como assim marchar, Não tem como marchar. Não tem como fazer nada naquele momento. Mas aí Deus ele fala para Moisés no verso 16, é o que a gente vai ler. Então, Êxodo capítulo 14, verso 16 diz assim: E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre... vou ler de novo aqui porque eu me perdi. Peraí, versículo 16 diz assim: E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar, estende para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar em seco. Então, qual foi a ordem de Deus naquele momento? Olha, vocês vão marchar. Mas o mar ali não tinha como, aquelas águas não tinha como. E aí Moisés falou assim, Deus, aliás, falou para Moisés: Moisés, estenda a vara que você está na mão, estenda a tua vara. E aí Moisés estendeu o braço, estendeu a vara, e ali o mar se fendeu, abriu, e a Bíblia diz nos versos próximos que havia um vento do Oriente, havia um vento que segurava as duas partes do mar, fazendo um corredor para que eles pudessem passar. Então, foi o que Moisés fez. Qual era o recurso de Moisés para aquele momento? Era apenas uma vara e nada mais. Mas foi apenas uma vara, um pedaço de pau, uma vara. Foi que Moisés, obedecendo a Deus, ele estende para o mar, apontando para o mar, e foi quando o mar fendeu, o mar abriu, e eles passaram em seco. Por isso que eu disse que, às vezes, os recursos que temos são pequenos. A ferramenta é pequena, os recursos são pequenos, mas o milagre é grande. E isso a gente vai ver em muitos lugares da Bíblia, em vários lugares da Bíblia. Nós vamos ver pessoas que venceram tendo pouco. Pessoas que venceram, mas que tinham poucos recursos, ou que tinham pouco a oferecer. Mas o que eles ofereceram foi o suficiente para que Deus pudesse trabalhar. Por exemplo, a gente vê Sansão, que quando foi guerrear, matou 1000 homens, 1000 soldados, 1000 homens, apenas com um pedaço de osso, uma queixada, um pedaço do queixo de um jumento.
Então ali havia um pedaço de um queixo de um jumento, já seco ali no chão, ele com esse pedaço de osso, ele matou 1000 homens. Davi matou um gigante com uma pedra. E a gente vê outros exemplos, até mesmo no Novo Testamento, quando nós falamos da multiplicação dos pães, nós vemos que alguns pães e alguns peixes, 5 pães e 2 peixes, fez com que muitas pessoas fossem alimentadas. Então, às vezes os recursos são pequenos, as ferramentas são pequenas, mas através do que temos para oferecer a Deus, os milagres são grandes. Eu espero que você tenha vivido isso e possa viver isso, porque eu já passei por muitas situações que a situação era difícil e os meios eram complicados, eram curtos, mais pequenos, mas o milagre de Deus foi muito grande. E eu espero que você pense na sua vida, no seu testemunho e possa refletir quantos livramentos o Senhor te deu, quantos milagres o Senhor te deu, quantas coisas maravilhosas, grandiosas o Senhor fez em sua vida, quando você não tinha nada ou quase nada para oferecer ou para fazer. Ou não tinha quase nenhum recurso disponível para que o milagre fosse realizado. Mas Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e amor, Ele operou um milagre grande. Então, fique com essa palavra. Às vezes os recursos são pequenos, as ferramentas são pequenas, mas os milagres de Deus são grandes, porque Ele não depende da nossa capacidade, Ele não depende do que temos para oferecer. Ele é soberano e através do pouco que temos, Deus faz coisas grandes acontecer. Deus te abençoe e te guarde, e eu espero você em nossa próxima devocional, em nossa próxima reflexão. Deus te abençoe e até mais.